Estamos aqui, mais uma vez, para o Marins Music Cast. Nesse lugar aqui a gente fala de música em todos os aspectos. E eu já venho te pedindo de cara para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, compartilhar, comentar, mandar sugestões, porque a gente está aqui também para atender a você, que é o maior interessado e quem a gente quer agradar de fato. Então sejam bem-vindos. Eu quero agradecer também aos patrocinadores. Sim, eu tenho patrocinadores, a Music Maker, a Guitars and Gear, o Studio Odd Sounds, a Lana e o Warm Audio. Eu estou muito feliz com esse apoio todo, com essa estrutura, e eu não posso deixar de falar dessas marcas que são tão importantes para isso tudo aqui acontecer. E hoje eu estou aqui com um convidado muito mega especial, um grande amigo, um cara que tem uma história no mercado musical muito completa, assim, sabe? É uma carreira de sucesso, resultados muito significativos profissionais em várias áreas musicais, que é basicamente o que eu mais gosto de falar aqui no nosso podcast, que é falar da música como um todo. E esse cara é o Edu Luque, meu parceiraço. Cara, que honra. Muito lisonjeado com a tua presença aqui. E eu com o seu convite, cara. Oh, imagina, demais, tô muito feliz, assim. Pra quem não sabe, eu e o Edu somos guitarristas, né? Que é uma coisa meio... Né? Somos guitarristas. Sofremos desse mal. E a gente tem muitas afinidades. Hoje em dia eu tô tendo o prazer de tocar com o Edu, que foi uma coisa assim... Porque ele me salvou, eu sei que ele toca baixo, né, como produtor musical que é, eu vi várias coisas dele tocando baixo, precisei de um baixista para fazer uma parada minha, e o Edu me salvou. Não, você me salvou, porque a minha fantasia era poder tocar baixo profissionalmente num palco, fazendo um baita de um som, e acho que foi a primeira vez que eu toquei ao vivo baixo, né? Mesmo? Falei pra você, eu nunca tinha tido oportunidade, assim, e cara, na hora que você me convidou, eu falei, isso é... Que honra, um sonho, né? Então, em todos os sentidos, assim. Fiquei muito lisonjeado e, cara, que nem uma criança que demais, na loja de doce, né? Não, e o mais interessante foi o seguinte, que ele chegou tão pronto, todas as passadas das músicas foram as primeiras e foram a gente poderia ter ensaiado uma vez cada música, que já estava tudo valendo, e é impressionante como, assim, quando a pessoa é comprometida, a coisa rola, tipo, natural. E a música tem essa coisa da sinergia. Então o som rola e não dá problema. E a gente consegue fazer as coisas dentro da loucura que é a vida da gente. Então isso é muito legal, né, cara? Foi muito legal. Acho que junta um pouco do lado nerd, né? De sempre se aprofundar muito, né? Nas coisas que se propõe a fazer. Mas ao mesmo tempo a paixão também, né? Sim. Acho que, tocar com esse cara aqui, a gente tem que fazer, né, tem que representar, meu. Que legal. Né? Então, assim, porque, eu, né, acima de tudo, não é puxa-saquismo. Eu primeiro te conheci, né, pelos algoritmos da rede, né? Eu fui impactado. Falei, quem que é esse cabeludo aqui? Primeiro que eu achei que era um gringo, assim. Depois que eu vi tocando com a baita expressão, assim, um negócio que é meio que tudo que eu gosto, né? Guitarra meio resumido ali Falei, cara, sonoridade, feeling... Bom gosto, putz, já linguando, já pegando emprestado daqui, jogando dali, tudo. Então eu falei, quem que é esse cara? Aí, mais tarde, né, a gente o universo foi meio que juntando a gente, fazendo por caminhos estranhos. Né, a gente se juntou e estamos aqui hoje, tocamos juntos e num podcast, cara. Olha que demais. Cara, olha que loucura, né? Eu nunca imaginei que ia ter um podcast, na verdade. Isso foi uma coisa, né? Mas o Edu, para quem não sabe, é filho do Eduardo Araújo. Sim. Que na realidade o nosso link começou pelo próprio Eduardo, né? Exato. Quando ele foi no Faustão, e a minha afinidade com o Eduardo foi automática. A gente ficou, tipo, sabe, além de eu ser fã, obviamente, né? Pela história dele. Depois, eu não sabia, eu chamei a Claudinha para fazer o Melhor da Noite comigo. Que por acaso é minha esposa. Que é a sua esposa. E aí, assim, obviamente eu já te conhecia, e aí a coisa foi linkando, e assim, quando foi ver, a gente tá fazendo um monte de coisa junto, né? Putz, não, total, muito cara. legal. Muito feliz com isso. E eu te chamei aqui, obviamente, pra você contar a tua história, você falar pra todo mundo que gosta de música. Na realidade, o Marins Music Cast é para falar para todo mundo que gosta de música, e a música ela tem um significado muito particular na vida de cada um. Tem pessoas que querem se tornar profissionais, tem pessoas que têm aquele sonho meio
incubado de tocar um instrumento, tem pessoas que querem tocar na igreja, tem pessoas que querem ser produtores musicais, arranjadores. Então, o maior propósito do Maris Music Cast é elucidar, dentro da minha experiência, da experiência dos convidados, esses caminhos para que essa afinidade com essas pessoas que têm esses desejos também enrolem. A gente esclarecer um pouco esse mundo misterioso da música e do mercado musical, né? E assim, eu queria que você começasse contando um pouco da sua história familiar, basicamente, né? Que a música vem de berço. Exato, Seu pai, sua mãe, enfim. E eu queria que você começasse a ver um pouquinho dessa história, o quanto isso foi colocado dentro de você já desde pequeno, só de você ouvir, de você acompanhar, estar perto do teu pai, da tua mãe fazendo os shows e vendo aquela coisa do showbiz e tal. Quando que o bichinho da música te mordeu no primeiro momento? Então, eu venho, né, de uma família completamente musical, né? Literalmente pai e mãe, né? Minha mãe é a Silvinha Araújo. Minha avó, violinista clássica, espala da Orquestra de São João del Rei. Nossa. Meu tio, o Ciro Peixoto, tocava violão, assim, nível Baden-Powell. E depois acabou, né? Chegou a exercer profissionalmente, mas depois a eletrônica, né? De tão geniozinho maluco que ele era, a eletrônica acabou levando ele pro meio. Aí depois virou um grande, né? Aí nos painéis de LED aí pelo mundo afora. E aí tinha tias que cantavam também. O tio, por parte de pai, era dono de estúdio. Então, assim, o ambiente musical, né? Tava muito propício. E principalmente a minha casa, né? Ela era frequentada por 90% das visitas eram músicos também, né? Sejam porque eram pessoas que estavam tocando com os meus pais na época. E quando eu tô falando pessoas, cara, era Nico Assunção, Duda Neves, Dom Beto, não sei o que. Tipo assim, era só os Ninja Gaidens ali, e que, tipo, tal, eu sempre era ali aquele moleque curioso e acabava tendo ali uma empatia com eles também. Eles, vem cá, não sei o que, quer ver aqui a guitarra, toca, não sei o que, tal, bateria, né? Já assim, tinham aquela simpatia. E isso acabou, né, me levando a gostar muito também, porque a minha casa, eu lembro assim como se fosse hoje, né? Tinha ali uma prateleira que era daquela parede, né? Uma prateleira ali de 10 metros de largura, só de disco. Caramba. E de tudo que você podia imaginar. Assim, você puxava ali, era minha brincadeira. Eu vou puxar aleatório alguma coisa aqui e vou ouvir. Podia ser um Sivuca, podia sair um Led Zeppelin, podia sair um George Benson, podia sair uns Diagonais, banda Black Hill. Cada hora saía, porque assim, além de meus pais comprarem muitos discos, assim, antigamente tinha coisa de dar de presente disco, né? Era o tipo de presente mais legal, era você ganhar um vale disco, era, meu Deus, era o, né, ali no comecinho dos anos 80, né? Então era uma cultura muito forte, assim. Então, era uma criança muito ativa, né? Além de jogar bola, andar de bicicleta que nem um louco, me esborrachar inteiro, subir em árvore, etc. Tinha um lugarzinho muito especial do meu dia, que era ali, ficar naquela sala de música, ouvindo disco, vendo as capas, vendo as fotos, assim, né? Vivendo aquela fantasia ali, meio que já, sem perceber, mas já exercitando esse nirvana, que é ouvir música. Sim. E então, sempre foi muito, muito presente, né? E aí, quando eu comecei foi desenvolvendo ali 3, 4, 5 anos, né? A minha curiosidade de já pegar, já aprender ali um Mi, um Ré, um Lá, não sei o que, já ficava todo mundo ali na orelha, isso aí não vai ter jeito, né? E eu não tinha uma pretensão de verdade, né? Eu acho que era muito cedo para eu pensar em profissão, né? Ainda, quando me perguntavam, era aquele chavão você é astronauta, futebol, jogador de futebol, piloto de Fórmula 1. Piloto de Fórmula 1. Aí todo mundo, não, mas você vai ser músico. Eu falei, não, imagina, isso daí isso não vai rolar nunca, né? Mas acontece que quando foi chegando ali, talvez né? E eu acho que meu pai já incomodado ali também de eu ficar querendo muito pegar as guitarras dele, né? Algumas preciosidades ali. Eu falei, tá bom, tá na hora, eu quero um instrumento. Aí meu pai, beleza, o que você vai querer? Quem sabe, né? Se você estiver indo bem na escola, né? Fez todo impôs todas aquelas condições. Joguinho duro, que é o né? normal, Ter, lógico, né? Mas eu acho que ele já devia estar louco ali pra te dar uma guitarra. pra me dar uma, pra você não precisar encostar mais nas minhas. Eu falei, não, beleza, mas eu quero um contrabaixo. Meu pai falou, um contrabaixo? Ele falou, legal, mas por que o contrabaixo? Eu falei, pô, lembra aquele show que vocês me levaram no Ibirapuera? Aquela banda com raio laser, RPM.
Cara, Paulo Ricardo, cara, com aquele Steinberg fazendo Nossa. Não lembro se era Loira Gela, não sei que música que tinha um... Era... Rádio Pirata. Era... Tinha um especial com Slap no com meio Slap. lá, que eu acho que aquele momento, a imagem, raio laser, que é uma coisa que eu nunca tinha visto, acho que aquilo tudo foi tão fantástico, e a figura que tava no meio ali, né? E eu acho que eu já gostava de contrabaixo também. Ia, pô, Steinberg, Headless. Não, louco, né? O que é aquilo, né? O que é aquilo? Era tudo muito extraterrestre pra mim, né? muito lúdico. Falei, não, quero aquilo lá. Meu pai falou, não, tá bom, tal. Aí, pô, cadê meu baixo? Cadê meu baixo? Meu pai, não, pera aí, cadê meu baixo? 2 meses depois ele me aparece com uma guitarra. Eu falei, tá, não é o que eu queria, mas legal também. Era um braço de Janine Supersonic com um corpo que o Tony Ozaná... Conhece o Tony Ozaná, cara? Sim, sim. Ele tava numas de fazer guitarra também, e ele fez um corpinho pequeno, assim, meio que sob medida pra criança, colocou um captadorzinho, assim, com uma madeira de jacarandá que meu pai arrumou pra ele. E aí fez essa guitarra e já com um amplificadorzinho... Parecia ser um gorila, mas acho que era um Snake, alguma coisa do tipo assim, que você distorcia no volume mesmo. E ali começou a minha saga com instrumento mesmo de verdade. Nossa, agora eu tenho meu instrumento, né? E fiquei lá fazendo meu barulho, meus pais deixaram ali, tentando me entender um pouco ali. Ó, então aqui dá pra solar, dá pra fazer algumas coisinhas aqui, etc. Mas acho que era legal fazer umas aulas também. Aí pintou, né? Boas conexões me levaram ao Moser Mello. Sim, pô. Né, que é o mestre, fiz algumas aulas com ele. Depois fiz aula também com o Felipe Ávila, que é um baita de um guitarrista também, né? Tipo, gêniozão, que por acaso morava na Granja Viana, que é o bairro onde eu cresci. Então ficava perto, etc. E, puta, ali comecei a tocar minhas primeiras músicas de verdade, assim, né? Juntando ali um pouco o blues do Mozart Mello, aqueles temas, sim, né? Que todo mundo passa por ele, juntando com as coisas do Felipe também. O primeiro Pozzoli foi com o Felipe, tudo mais. Tava gostando bastante, só que aí até os 12, 11 ali, apareceu o basquete na minha vida. Né? Que foi eu tava muito convicto ali, né, empolgado, que falei, pô, o negócio de música é legal, mas, cara, o basquete ali me levou também para um mundo de pertencimento, primeiro que é muito legal, né, é um esporte emocionante, maravilhoso. Eu joguei basquete, só que por motivos óbvios não deu certo, né? Porque você é o cara de 2 metros, eu sou o cara de 1,5 metro. Talvez quem esteja vendo aí, não, eu tô aqui sentado na mesa, mas eu tenho 1,95 m, e quando eu tinha 12 anos eu já tinha 1,80 e tantos, assim, grande, né? Eu já tava muito grande, então foi um caminho natural. E já nos primeiros treinos ali deu super certo, já meio que consegui desenvolver, já consegui fazer o básico, fazer cesta. E eu entrei num clube que era o Clube Continental, que era um clube super tradicional, assim, que federado, participava de campeonato, tinha fama de ganhar, tudo tal. Então minha vida, de uma hora para outra, passou a ser treino de segunda a sexta, final de semana jogo contra algum outro clube, disputando ponto. Meio na e aí profissa, quase. Eu falei, cara, não, isso aqui, e já um pouco com essa mentalidade que meus pais sempre me colocaram, eles nunca me forçaram muito a nada, mas eles sempre deixaram muito claro a coisa do... até assim, ó, facilidade, ó, a gente pode te abrir as portas de algumas coisas, agora manter aberta é só você, cara, né? E assim, a gente pode abrir algumas portas que nem sempre vai ser possível também. Então, sim, lembre disso, não conte com isso. A gente sabe que filho de artista tem uma grande questão ali. Eu sei porque eu sou muito amigo do Pedro Baby, do Davi Moraes. Exatamente. Quer dizer, você vê que realmente existe a Maria Rita, são pessoas que são filhos de grandes ícones da música, é o seu caso, e já vem aquela cobrança. Você imagina pro Pedro ser guitarrista, quanto ele não sofreu na vida inteira de ser filho do Pepeu Gomes, de ser guitarrista, tanto é que ele desenvolveu uma onda, influenciada obviamente pelo Pepeu, mas muito particular dele, né? Sim. Então, assim, tem um pouco essa cisma também, né, de você ter que
meio que ter um resultado muito grande, porque as pessoas esperam que você chegue, pelo menos em algum aspecto, perto dos seus progenitores, né? Não, e até pulando para esse assunto, muitas vezes não é nem só o lance da cobrança para você ser igual, é você às vezes chegar em ambientes onde já tem o preconceito, ele tá aqui só porque, Só porque é filho. né? Então, Imagina. eu acho que isso foi muito importante tomar consciência dessas coisas também, né? Para servir para a vida, seja lá para o que seja, né? Sim. Aquela coisa de você falou de chegar no ensaio e tá preparado. Eu acho que vem muito disso, assim, né? Que é coisas que Sim. acabam virando, né, o nosso piloto automático, Chegou assim, pronto. né? Modo de vida. E você chegou, aí o Faísca, assim, o Faísca tava nesse dia e falou assim: é o Dudu? É. Ele vai tocar baixo com você? Eu falei, cara, ué, mas ele é guitarrista, ele não é baixista. Eu falei, mas você vai ver ele tocando baixo comigo, então. É a primeira vez, né? Mas muito legal. Mas aí, só voltando pra coisa Sim. do basquete, né? Começou a rolar essa coisa. Logo fui convidado para passar pro Sírio, que aí sim era o maior clube de maior prestígio nacional, né? Eles já me arrumaram uma bolsa de estudos num colégio que era Augusto Laranja, que era super tradicional também de basquete, que disputava a Copa da ANAP, não sei o quê. E aí no Sírio tinha toda uma estrutura, levaram a gente, né? Fomos para os Estados Unidos, cara, aquela coisa, sabe, vou virar NBA, né? Porque, pô, a gente chegou nos Estados Unidos, ainda arrebentamos os gringos lá. Eu falei, cara, os caras aqui acho que eles começam mais tarde, porque a gente chegou lá com 13 anos, assim, jogando mais que os caras. E os caras já recrutando. Puta, tudo. Falei, cara, eu acho que. Acho que eu vou, né? E era tão impossível esse sonho de NBA, mas, cara, meio que se confirmou depois, né? Temos brasileiros na NBA, meio que a galera da minha geração, inclusive. Sim. Só que, né, depois de uns 3 anos ali, hardcore, né, jogando ali na fase completamente focado, né, a guitarra tava meio de lado, era uma coisa secundária que eu pegava de vez em quando, assim, né, música sempre ouvindo, né, eu ia pro treino com o meu Walkmanzinho, né, com as minhas mixtapes ali, ouvindo de tudo, de A a Z. Só que aí pintou um lance na minha escola que tinha a coisa da gincana, que eu não sei se ainda existe isso, né? Mas na minha época ali tinha a gincana escolar. E uma das provas, que acho que a mais valia ponto lá, era fazer uma apresentação. Olha. Então teve a classe, né, lá que fez a apresentação do teatrinho, a outra fez uma apresentação do recital do poema, papapá. E na minha classe, coincidentemente, tinha uma banda. Assim, era uma banda que foi formada antes de eu entrar na escola, tudo tal. Mas tinha esses moleques que tocavam junto já. Era um baterista, um baixista, um guitarrista e um vocalista. E o segundo guitarrista era de uma outra escola. Não podia participar. Não podia participar. Quem que é o segundo guitarra? Tem um cara aqui na classe que a gente sabe que toca guitarra também. Falei, eu. Isso aqui, puta, vamos nessa. Vamos. E aí a gente foi tocar 2 músicas do Iron Maiden. Tinha acabado de sair aquele Fear of the Dark do Iron Maiden, então a gente tocou Be Quick or Be Dead. Nossa. E a segunda acho que era Wasting Love, né, que foi. Então, cara, a gente começou, né, a escola inteira, cara, assim, sei lá, umas 1000 pessoas, assim, uma escola, tinha aluno pra caramba. Vai ter o show de música, já tava todo mundo excitado, né, que a gente já começou a sentar. E essa banda era bem boa, assim, os moleques tocavam muito bem, assim, já, né? Acho que viraram profissionais também. E aí começou. A escola já vindo abaixo, sabe? Me arrepia os caras só de lembrar, assim, né? E aquela vibração toda, assim, e a sinergia, sabe? De estar tocando com os caras, assim. Depois tocamos a segunda música, puta, veio abaixo, assim. E cara, aquele arrepio, aquela sensação, aquela coisa toda ali já foi. A energia ficou, né? A energia ficou, cara. Teve uma coisa ali, foi muito natural ali. O que rolou. E no dia seguinte, por causa dessa apresentação, uma menina de uma outra classe chegou e falou: escuta, assisti ontem vocês e tal. Você sabe que meu namorado tem uma banda que ganhou o Festival da Cultura Inglesa, não sei o que, uma banda que já tem uns shows marcados e tal, não sei o que, chamava Tasman. E aí, chegou nessa hora e ela falou: você não quer... Lá eles estão precisando de guitarrista e tal, você não quer fazer um som com eles lá pra ver? E aí eu nessa ali, meio basqueteiro, falei, será? Não resisti, né? Fui lá fazer. Quando eu vi, cara, eu já tava fade out no basquete e a música já tava virando assim, cara. Já com aquele drive de certeza, né? Já ali pra 15, 16 anos, já entendendo. E acho que, né, a partir do momento assim, já convicto que eu tava, né, era música e pelos motivos certos, né? Sim. Que era pela nossa entrega, né? Com toda uma consciência, um aprendizado que, de repente, até o basquete me influenciou muito também, né? Na coisa de, pô... A disciplina, né? De treinar,
né? Uhum. De a diferença que fazia quando a gente treinava, ensaiava a jogada e ela dava certo, né? Exatamente. Então foi muito legal. Uma coisa que é curiosa, como é importante a música na escola. Você vê que isso é uma Putz. gincana. É. Coincidentemente, né? A gente tinha um festival, eu estudava no Abel, no Instituto Abel, Uhum. dos laçalistas lá em Niterói. A gente tinha o Festival da Ceia, Sim. que era o Grêmio Estudantil. E a gente, quando saiu Fear of the Dark, a gente tocou Be Quick or Be Dead. Olha aí. Olha que loucura! E o que é mais maluco, né, nessa história toda, eu fiz 2 shows muito emblemáticos na escola, em 2 anos seguidos. Um foi o primeiro show onde a gente abriu com Burnie, do Deep Purple, e tocamos Stairway to Heaven, e tocamos Deep Purple e Led Zeppelin, assim. Uhum. E, assim, as bandas eram bandas iniciantes, e eu era mais novo, e os meus amigos eram mais velhos. Uhum. Já eram músicos mais tarimbados. Eu tinha 14 para 15 anos, e a galera tinha 18, 19 e tal. E um ano a gente tocou esse Stairway to Heaven, num palco com um monte de gente. Aquilo pra mim foi, assim, uma revelação. Falei, cara, isso aqui é muito legal. E no ano seguinte a gente saiu Fear of the Dark, a gente tocou Be Quick or Be Dead, que foi uma loucura, porque é uma música difícil, né? Muito difícil. Uma música cheia de... Começa com aquele band do Dave Murray. Aí tem aqueles ligados do Dave. E aquilo ali foi uma coisa que me ajudou a lidar com a pressão de fazer uma coisa difícil na frente de um monte de gente vendo, né? Uhum. Agora é engraçado, né? Como é que é? A gente é realmente da mesma geração, porque Sim. também foi na escola e frisando a importância do ensino musical na escola. Total. Ou de oportunidades musicais. Exato. A minha escola tinha uma orquestra, mas eu não fazia parte dela, mas a gente tinha os festivais de banda que a gente organizava. Então, isso não pode não ter, né? Você vê que isso shapeou a nossa vida por completo, e se não tivesse rolado aquilo ali, a gente talvez hoje não estivesse aqui conversando. Exato, né? exato. Muito louco. Continue. Não, e aí teve essa, né? E aí a partir desse momento continua essa trajetória mais musical, né? Comecei a tocar nessa banda, né? Que era a banda Tasman, que chamava, nome engraçado. Legal. Mas a gente começou a gravar as primeiras demos, né? Ainda de uma forma amadora, né? Mas assim, aspirando, né? Algo, né? Já colocando todo mundo muito dentro do propósito, assim, né? E aí foi indo de uma banda e outra, até o momento que consegui ter a primeira oportunidade profissional que não foi tocando, que foi como hold, Sim. né? Apareceu uma oportunidade também foi justamente em 1995, se eu não me engano, foi a turnê de 30 anos da Jovem Guarda, que era um show que tinha no Tom Brasil, né? Eles iam fazer só um final de semana. Sim. Tanto que no primeiro final de semana eu não era o hold ainda. E só que fez tanto sucesso. Esse show era Eduardo Araújo, Silvinha, Ronivon, Vanderleia, Os Incríveis, né? Que era a banda de base, né? Com o Sandro na guitarra, o Bruno Cardoso no teclado, o Leandro no baixo, né, e cantando também. E essa era a banda de base. O Manito, de sax também, né, e fazendo alguma coisa de teclado e tal. E a Martinha, né, eram vários artistas ali. E, cara, na época explodiu isso, né? Eles foram capa da Veja, né, capa dos jornais, assim, né? Foi muito celebrado e muito divulgado, porque até então nunca tinha acontecido nada parecido com isso, né? Sim. Então ganhou um grande destaque na mídia, gerou um hype absurdo. Semana seguinte, o dono do Tom Brasil falou, cara, tô cancelando toda a minha programação agora do próximo mês, porque eu quero toda sexta, sábado e domingo seja esse show de novo. Conclusão, acabou ficando, acho que quase 6 meses no Tom Brasil fazendo esse show. Só que na semana seguinte, o hold que tava, se eu não me engano, era o Turquinho Filho, o baterista. Sim. Ele teve algum desentendimento lá, saiu também. De última hora eu tava ali dando bobeira, pintou a oportunidade, falou, você topa fazer, né? Porque, pô, era músico ali, Lógico, né? conhecia tudo, né? Conhecia tudo tal, já tava andando junto com a galera ali, não sei o que, puta, vai. E aí falei, não, mas eu vou ser, cara, o melhor hold que já... É sensacional. Falei, não, puta, não, vou fazer pra valer mesmo, sem medo de ser feliz, né? E, cara, super rolou, todo mundo ficou super feliz com o trabalho. Aí os Incríveis me chamaram a fazer hold com eles, a Martinha também, quando tinha show, me chamava, não sei o que, a galera começou a me chamar.
todo mundo. Aí acabei fazendo road pro Dr. Sim também. Legal, comecei a cara. fazendo ganhando a minha graninha ali, tudo que eu ganhava. Vendo, né? E sugando essas Aprendendo informações, tudo, né? tudo que eu ganhava de dinheiro era VHS da Hot Leaks e livro e play along e Método aula. dos Primórdios. Então e tipo, cara, tava, né, dava uma graninha legal ali, porque era muito show, tudo tal, e eu, né, eu ainda era um jovem que não precisava pagar conta, etc e tal, então, cara, tava tudo, era 100%, naquela época do dólar 1 para 1 também, cara, pouco tempo eu tava com uma 4 de 12 da Marshall. Comprando equipamento. Comprando tudo. Até que um ano e meio depois, assim, essa mesma banda, né, esse show ia fazer o Canecão no Rio, né? Ia ser a estreia lá. E quem tava de guitarra, primeiro eu comecei fazendo pro Sandro, né? O Sandro até queria ele saiu pra ir pro Maurício Matar, ele até queria me levar como road pra lá também. Na época, mas eu acabei ficando ali pros shows da Jovem Guarda, que já tava com a agenda tudo certinho, né? E aí entrou o Faísca no lugar, ninguém menos, né? E, puta, fiquei ali já com o Faísca, tendo aula, né? Tendo aula todo dia. Já tinha né? aula com o Sandro, né? Que, puta, já era fã, eu já era muito fã dos dois, né? Assim, né? Especialmente porque teve um show na Euroanta que eu lembro que era o Faísca e o Sandro tocando com os Incríveis. Foi a primeira vez que eu vi, assim, cara, Marshall, 4 de 12, o Sandro na fase cabeludo com jam, bota de couro de cobra, calça de couro, bicho. Mas assim, cara, o hard rock cheio de veneno, né? Já era meio Brett Gasner, assim, já, sabe? Já, ele já tava no Holdsworth. Era uma Scott Anderson. Florida, aquela Florida, né? E ele e o Faísca também, cara. O Faísca já, hard rock, mas, com fraseado já... Aquele som dele maravilhoso. Maravilhoso. E aí foram os caras também, assim, que também já foram despertados, né? Já gostava muito do Dom Beto também, que era um cara que também já empréstimo modal daqui, dali, né? Que tinha esse feeling. Então, aí, pô, passei um tempo ali, né? Ajudando o Faísca, mas ao mesmo tempo me alimentando ali, cara, né? Aprendendo, vendo de perto, né? Tudo. Você já sabia as músicas todas de cabeça, né? Já tava tudo dentro da Eu acabava passando o som, né? Porque muitas vezes eu que passava o som, aí já tava um artista no palco, não sei o que, eu já tocava, né? Já passava, ensaiando, o outro road já tocava batera, não sei o que tudo, e a gente já meio que deixava tudo passadinho ali. Até que um belo dia, nessa estreia do Canecão, Faísca tava meio tentando ali uma paga melhor, alguma coisa ali com a produção, alguma situação com a produção, não sei o que, blá, 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 blá. Não vou também, não sei o que. Cara, faltando um dia e meio, sei lá, acho que no dia um pouco antes de entrar no ônibus, o Faísca não vem. Falou, puta, e agora? Quem que vai tocar? Aí acontece o clássico, né? Que eu não esperava, completamente inesperado, eu já imaginando, cara, acho que provavelmente, não sei, acho que vão chamar o Sandro de novo, não sei o que aconteceu, mas parece que, cara, todos os artistas, assim, falaram, porra, não, guitarrista já tem. Né, já tá tudo certo, só pôr pra tocar. Eu falei, caramba, mas aquela coisa, vocês têm certeza? Então foi a primeira oportunidade que pareceu profissional, assim como numa situação de sideman, né? Sim. E a partir dali fiz o show e, cara, todo mundo gostou e acabei ficando, né? E aí fui fazendo, fiz mais o resto da turnê ali. E aí que, puta, começa um network, né? Sim. Sem você perceber, né? As pessoas vão te vendo. Porque as pessoas vão vendo, você tá no spotlight, você tá no palco, você tá aí, começa a comentar, puta, você viu quem tá tocando lá agora, não sei o quê, e tá rolando legal, pá, né? E aí começou a pintar os outros convites, as outras coisas. E na nossa época, a gente não tinha internet, não tinha Instagram, né? Nada. Era só indicação, né? Boca a boca, Isso cara. é uma coisa pra vocês saberem que não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha nada. Era boca a boca. A pessoa via você tocar, te indicava para um trabalho, te indicava para o outro, um puxava o outro. Basicamente era isso mesmo. Não tinha... Pior, que não tinha câmera digital para... Sim, a gente não tem registro de vídeo, de quase registro, nada. era uma época que ninguém andava, assim, não tinha essa facilidade, né? A gente, você tinha que ter uma câmera, que você tinha que ir lá comprar um filme de 24 poses, colocar, e depois ir revelar e queimava tudo. Mas ninguém andava, cara, ninguém registrava, gravava nada. Nem foto, nem vídeo, Para né? você saber do que estava acontecendo no mercado do sidemans, dos músicos, você tinha que ir na loja do Sérgio Takara, na Teodoro, que ele era o point da... tipo, ali, sei lá, e aí, Serginho? Não sei o que, cara. E você começava a saber quem tava tocando com quem não sei o que aconteceu. Pá, a gente brinca, né? Ali era o ponto da fofoca. Da informação. Da informação, mas da fofoca do bem, né? Da informação. Puta, aí ali que você sabia quem que tá fazendo, não sei o que e tal. Então começou a circular essas coisas, né? E aí começou a pintar os outros
os outros convites, pouco, né, que eu já comecei a sair um pouco dessa seara, né? O Celso Pixinga fui lá, né? Primeiro ele me convidou pra fazer vamos fazer um som, não sei o quê. Eu falei, puta, vou pegar umas dicas com o cara, que demais, né? Então a gente começou ali meio que estudar, ele meio que dando aula comigo junto, mas eu acho que o Pixinga, ele tinha muito essa coisa de pegar novos talentos e trazer, né? Sim. Então acho que na verdade ali foi uma coisa de tipo, puta, já vou dar uma força pra ele aqui pra ver se rola, né? E cara, em pouco tempo tava tocando com ele, né? Já fazendo os shows, participando do projeto. Eu cheguei a ver uns vídeos do Pixinga na época e eu acho que era você que tava tocando já. Provavelmente. Porque eu vi algumas coisas em televisão, instrumentais e tal, e eu acho que você já tava fazendo. Então foi muito legal. Aí gravei com ele aquele Celso Pixinga a Gig, né? Que é um CD super legal. E aí, ao mesmo tempo, aconteceu também de gente que foi indicando a banda do Terço. Uma das reencarnações do Terço daquela época ali. Fui convidado pelo Sérgio Heinz também para fazer parte. E aí gravei o disco Spiral Words, depois... Caraca, bicho. E nisso, o batera do Terço era o Daniel Baidera. Conheci ele nessa gig. E esse Daniel Baidera é uma figura super importante na minha carreira musical também, né, na minha trajetória. Então começou ali essa propaganda orgânica, né? Como seria... essa divulgação orgânica do... Você tá falando isso, eu tô assim, puxando pela memória, porque eu sou carioca, né? É um outro métier, uma outra galera, e eu sabia dessas coisas pelo que eu via na televisão. A gente tinha a Manchete, a televisão, que passava muita coisa de show, na Bandeirantes passava o free jazz e tal, e assim. E eu lembro que eu via muito pelas revistas de guitarra. Exato. Que basicamente tinham muito da musicalidade e dos músicos de São Paulo. Então eu conhecia a galera muitas das coisas, né, que eu vi, das histórias que eu via na Cover Guitarra, que eu via nos meios de comunicação que a gente tinha na época, né? E aí eu lembro também que começou uma coisa forte musical. Eu acho que era na Manchete que passava, não era as coisas... A gente vai pular pra trama depois, que eu sei que você teve envolvimento TV Cultura grande. tinha TV também, Cultura porque também tinha... TV Cultura era muito forte, né? Eu fiz muito trabalho lá e conheci muita gente. Eu vi muita coisa incrível nesses canais alternativos que eu descobri meio que sem querer. E aí, quando eu sabia, eu gravava em VHS. Porque era um tipo de musicalidade que era diferente da dos cariocas, né? Sim. Assim, tinha uma coisa muito... Eu não sei nem definir o termo exato, mas a musicalidade do carioca é meio loose, assim, é meio... Assim, claro, tô falando assim, músicos tão bons quanto os paulistas, mas a leitura musical de cada lugar, entende? Os músicos da Bahia são diferentes, os músicos do Sul são diferentes, mas eu lembro que eu ficava muito curioso porque o virtuosismo, tanto tocando com os artistas que eu via acontecer, mas quanto da música instrumental que me chamava muito a atenção, eu via que era muito aqui. Sabe que eu acho que pra mim era sempre... Consegui traçar um paralelo. Pra mim, Rio de Janeiro era Los Angeles e São Paulo era Nova York. Assim, né? A coisa do músico atirado de Nova York, a coisa é mais de uma atitude, de uma emergência, né? Quanto, tipo, carioca era aquela coisa que você justamente falou, layback, tipo, a sonoridade, é o tapete persa, né? Eu sentia muito isso, assim, né? A diferença quando eu ia ver, né? Você vê, pô, Cláudio Infante, aquelas... Sim, o Arthur. Putz, Arthur, tal, pô, você sentia aquela coisa aqui... É do caramba também, mas era uma coisa, era mais agulhado, era mais... E a gente fazia umas comparações... Era mais nota. Era mais nota. E a gente fazia umas comparações assim, porque, pô, lá no Rio a gente tinha o Paulinho Guitarra, aqui era o Faísca. Exato. Aí a gente falava, não, o Paulinho é o nosso Faísca. Aí falava, o Faísca é o Paulinho Guitarra do Rio. Total. Tipo assim, a gente tinha essa coisa das... que não era um bairrismo, não, era uma admiração mesmo, sabe? Eu via as coisas de São Paulo e ficava meio incomodado, sabe? Tipo assim, caraca, eu não tenho essa eficiência. Eu vi o Tomate tocando, eu ficava de cara. Eu falava, bicho, Tomate toca pra cá. Eu peguei uma videoaula do Tomate uma vez, eu fiquei... Michel Leme, Tomate, essa galera que acompanhava o Faísca, aquela videoaula do Faísca do ventilador. Do ventilador. Só maluco, né, cara? Eu sei várias frases daquela aula. Até hoje eu sei, eu falo Faísca. Carioca era mais responsável, sabe? Eu achava assim. Você acha? Eu achava que tinha essa coisa pô, né, a gente mais responsável com o som, toca mais pra vibe, né? Eu já achava que era o paulista, porque era mais disciplinado, assim. Mas é uma impressão, na realidade, sim. né? Tipo, mas era sempre muito
vindo pela admiração. Você vê, você tocava com Pixinga, Total. que era um super virtuoso do baixo, assim. Então, são coisas que você fica meio assim, encantado. Eu me encantava de ver. E eu convivia com o Arthur. Eu tocava com o Renato Roquette. Sim. Quer dizer, eu morava na Avenida Central, lá na região oceânica de Itaipu. E na mesma Avenida Central era o Arthur, o Zoli, o Roquette. Todo mundo morava naquela área e tinha os grandes músicos instrumentais, os grandes músicos que acompanhavam os artistas, o Serginho Chiavasoli. Quer dizer, assim... Então, existia um paralelo interessante, assim, de admiração dos músicos que eu via tocar ali na minha proximidade e que eu via eventualmente na televisão, no Jô Soares. Jô Soares tinha muita coisa instrumental. Putz, eu ficava total. chapado esperando para gravar, para ver. Então, assim, é muito, muito interessante. Mas... E é um pecado, né, que as coisas do Jô Soares, a maioria que vai pro YouTube é derrubado, né, de tempos em tempos, né, então é difícil, assim. Nossa, eu vi tanta Quantas coisa participações legais, né, que teve, né, maravilhosa. ou mesmo participações que eu tive por lá também, que... A gente não vê mais, né? Não, cai, a galera posta, dá algum... Dá um bug de alguns direito. meses dá algum strike, derruba tudo, né, uma tristeza isso, porque, putz, é um arquivo, né, e eu acho que não custava nada deixar, E pelo menos a parte... da música, né, brasileira exatamente, e tal. É exatamente. uma coisa... E aí você foi tocar com Pixinga, e a gente parou nesse ponto do instrumental, eu te interrompi. Essa sequência, na realidade, você acabou partindo, você já estava dentro desse mainstream, Sim. né, do mainstream de música paulista, seja instrumental, seja pop, você já estava fazendo esse trabalho. E você começou, a partir daí também, a trabalhar com a TV, né? Você começou a fazer arranjos e se tornar um músico, produtor, arranjador, Exato. técnico. Você meio que tinha experiência de tudo, né? Você conhecia de uma forma pessoal, particular sua, todos os meandros e possibilidades das coisas. Desse instrumental, você já pulou para isso, você começou a acompanhar, eu sei que você acompanhou artistas também conhecidos depois disso, mas desse meio do caminho aí, para onde você foi exatamente, assim? Eu tava indo nessa seara do Sideman, né, eu tava tocando com a Jane Duboc, né, a gente fez shows super legais no Heineken Concerts, né, com participação do Gilberto Gil, e várias outras coisas ali. E até por uma coisa que foi me frustrando na época, era principalmente nos trabalhos que eu tava fazendo no estúdio ali, falei, cara, como é que a gente melhora essa sonoridade de disco aqui, né? Porque hoje em dia a gente tem que lembrar que naquela época ainda existia um gap entre as produções gringas e as brasileiras, né? E fiquei com isso guardado. Dado a necessidade de trabalhar com arranjo, registrar ideias, etc., eu me propus a fazer o meu primeiro home studio, né? E aí falei, cara, aí consegui arrumar ali um primeiro sequencerzinho da Yamaha, KY70. Eu tive vários KY. E aí depois eu somei ao computador, aí ligava por MIDI e tudo tal, mas o computador, né? Eu fui fazendo uns estudos ali, me aprofundando nisso. Quando eu comecei a gravar as primeiras demos, começou a ficar com uma sonoridade, eu falei, cara, é interessante isso, né? Acho que não é só pra gravar demo, né? Mas fui mantendo ali como demo. Então eu fui criando gosto pra essa coisa da produção também. Paralelamente a isso, foi justamente isso que você citou da trama, foi na verdade um momento em que a trama, né? Eu nunca fui artista da trama, mas eu acho que a atuação deles no momento foi muito importante ali, porque eles trouxeram... talvez primeiro ver o Ed Mota ali num primeiro momento, né, que foi trazendo a música pop com a linguagem soul para a casa dos brasileiros novamente, né? Com o Paulinho Guitarra na guitarra. Com Paulinho Guitarra, Exatamente. By the Way, né? E inclusive sempre trazendo a nata, né, naquele momento ali da música dos músicos do Rio de Janeiro, assim, né? Sim. Então aquilo começou a tocar no rádio, Cláudio Zoli, né? Através da trama começou a aparecer, voltou também com tudo, e aí o movimento ali dos artistas reunidos, né, que começou ali no Bar Supremo, em São Paulo, e começou a fazer um baita de um barulho também. Então essa cena da música pop, bem produzida, com uma linguagem internacional, mas ao mesmo tempo agregando o swing brasileiro, sempre com elementos ali, isso começou a rolar de uma forma muito forte, puta, me encantou, assim, falei, cara, isso é muito bom. E eu comecei a compor algumas coisas para tentar emplacar, né, passar para algum desses artistas, assim, né? A Luciana Mello, ela
ela gravava muito músicas de outros compositores, né? Tinha alguns outros, né? O Jair, por exemplo, era mais autoral, mas alguns deles ali, eu sentia que tinha um espaço aberto, né? E tinham outros artistas que estavam assim, necessitando de composição. E eu comecei a compor umas coisas e eu queria tanto tornar a minha composição, né, tão vendável que, cara, eu produzia como se eu estivesse produzindo um disco, assim, né? E fazia, e cantava, e fazia layers, não sei o quê, fazia um baita de um arranjo e tal. E fiz lá queimei meu CDR lá com minhas composições, né, com essas demos. E para as primeiras pessoas que eu comecei a mostrar, né, para tipo, pô, eu sei que talvez você... Porque eu não conhecia essa galera, né? Eu não tinha contato direto com eles. Eu tinha alguns graus de separação ainda para chegar. Mas esses primeiros, né, pessoas que eu fui tentar contactar para ir tentar fazer o caminho, os caras ouviam e falavam, mas cara, eu amei. Por que exatamente você quer vender isso e não ser você, né? Pô, que legal, né? Aí eu falei, não, porque, putz, não me via, né? Eu tava naquela coisa do músico sideman, né? Pra mim, a realidade era aquela do momento que eu tinha pra fazer. E eu não tava com a cabeça aberta a isso. Só que começou um mantra ali de várias pessoas, assim, e, pô, gente que eu sei que... Naturalmente, né? Naturalmente, gente que eu confiava na opinião e que gostava, né, que tava bem embasada no que falava. Eu falava, cara, eu acho que você tá comendo uma bola aí, porque, pô, você poderia ser o artista. dar a voz, né? Ser o artista dessas músicas aqui. Eu falei, cara, até que o Daniel Baider, que é aquele músico que eu te falei, que é um super baterista, super virtuoso e diretor musical do Circo de Solé pelo mundo, tá? Hoje mora no Japão há muitos anos já, na verdade. Toca lá no Blue Note com os japas. O batera do Brazuca de Tóquio é ele, assim, né? E nessa época, ele simplesmente, sem o meu consentimento, ele marcou um show, cara. Ele vendeu o Eduluc, que não existia ainda, para uma virada cultural, do qual ele tinha um contato na Praça Elis Regina, em Osaka, uma praça grande, assim, um evento grande e tal. Me deu de presente, né? Me deu de presente e falou, cara, é o seguinte, já vamos marcar um ensaio aí, eu já agitei a banda, né, já tá vindo Bruno Copini, né, que hoje em dia parceiraço, né, baixista da Luísa Posse, do Fábio Júnior, etc. Gustavo Barros, guitarrista, que é o guitarrista hoje em dia, né, do Fábio Júnior também, entre todos os artistas. Mano Falheiros no sax, ele na batera, e eu não lembro, acho que era o Sidney no teclado, enfim, cara, uma galera da pesada, assim, bicho. E aí a gente foi o ensaio foi Falei, pô, legal isso aqui, cara, vamos fazer. Fizemos show. Né? Tipo, gostei do... Rolou um pouco parecido àquela coisa da sensação da gincana, sabe, cara? Sim. Puta, que vibe, cara. E a galera, todo mundo adorou o show. E aí já foi aquela coisa na sequência, né? Puta, o que a gente pode marcar já, né? E eu, um pouco contagiado por aquilo, falei, cara, vamos nessa. E aí comecei a entrar nessa onda de, puta, realmente acho que dá pra seguir, né? Dá pra seguir um pouco isso aí, cara, pra ver onde é que vai dar, né? Tentando fazer essa história curta, depois de tocar com essa banda por 1 ano, 2 anos, assim, e o som que rolava ao vivo, né? Falei, cara, quero fazer isso daqui ao vivo, né? Eu quero que o próximo disco seja um retrato disso, né? Então, além dessa banda, desses músicos também que eu já como produtor, né? E já fui distribuindo cada músico, chamei também o Cuca Teixeira, chamei o Tutu Ferraz de batera, aí tava o Daniel Baider, aí de baixo, além do Bruno, também o Dudinha Lima, o Edu Martins, né? Aí de guitarra o Gus, o Valmir Borges, o Conrado também, que estava bem no começo, assim. Então, cara, juntou aquela turma da pesada e a gente fez um disco que ficou muito icônico, assim, pra época. All Stars, né? Eles podiam estar dentro cara. do começo, mas olha onde chegaram, né? Chamado Cosmo Bamba. Então, e aí eu fiz uma turnê desse disco, assim, né? Durante uns 2 anos, assim, e deu um resultado muito legal, assim, né? Para um projeto 100% independente, né? Não tinha gravadora nenhuma, não tinha empresário, não tinha nada, era uma... Que pra época, hoje em dia é muito comum isso, mas na época não era. Não era, né? Sim. Então era até muita gente achava que a gente era da Trama, inclusive, né? Porque a gente tava tocando nos mesmos lugares, né? Fazia temporada no Blém Blém, tocava também nos eventos da festival
de Campos do Jordão, fizemos o Bem Brasil 2 vezes, né, da TV Cultura e tal. Como eu vi esse show, Junto com a cara. Black Hill, inclusive, que foi super legal, né? Eu sempre foi uma grande realização também. E foi uma coisa que começou a ter um público que foi seguindo muito, né? E através de Orkut, assim, né? De novo, não tínhamos YouTube, não tínhamos algumas facilidades para amplificar o trabalho. E ele foi muito bem, cara. Tocou em rádio, tocou na Nova Brasil, tocou e tudo assim, sabe? Porque os caras gostaram do som mesmo, não teve... Não tinha jabá, né? Porque não tinha. Se eu até mesmo. tivesse, eu poderia sentar pros caras e falar o que a gente pode fazer para. Não tinha, cara, como eu dar boost em nada, porque realmente tudo isso foi investimento. A minha verba ali, que eu já precisava já não podia contar muito com meus pais, era produzindo disco, fazendo trabalho em estúdio pros outros, né? Até que chegou um momento que, depois de 2 anos tocando com o Cosmobamba, super legal, tal, ótimo. Mas, cara, o estúdio, aquele ar-condicionado. Eu poder ouvir aquela minha mix, Genelec, sabe? O ao vivo ele tem uma coisa de energia que é muito louca, etc. Mas não é pra todo mundo. Não é. E eu comecei a perceber que talvez, assim, seria uma coisa de eu fazer legal de vez em quando, mas eu não podia basear minha vida naquilo assim. Porque dado um certo momento, assim, tocou o despertador, eu pensei, puta que saco, vou ter que passar um som. Aí eu pensei, cara... Assim, há pouco tempo atrás, tudo que eu queria na vida era fazer show, né, com o meu trabalho, etc. Porque agora eu simplesmente não quero mais, porque eu não quero sair daqui do estúdio onde eu tô produzindo, tô apenas sendo um ator, né, da música ali, né, eu tô produzindo algo para alguém, né, eu tô internalizando um estilo musical que nem é o da minha persona artística que tá ali tocando Cosmobamba, etc, né. E aí eu entrei num período de autoanálise, assim. Foi difícil? Foi difícil porque eu acho que tinha tanto carinho das pessoas que estavam investindo nesse job comigo, sabe? Os músicos, amigos, namorada, sabe? Era uma cobrança de todo mundo que estava em volta, que gostava muito do trabalho, tinha um carinho por aquilo, que assim, foi aquele momento de todo mundo, cara, o que você tá fazendo? Por que você vai fazer isso? Né? Foi um velório para muita gente, mas eu tava convicto ali que eu precisava, antes de mais nada, estar feliz com o que eu tava fazendo e realmente acreditando, né? E aí eu falei, eu vou dar um tempo com isso e vou pra produção de disco, que é o que eu tô curtindo fazer, é o que tá rolando já, e pau no gato. Fui fazendo, né? E o estúdio é uma coisa viciante. Na realidade, eu falo com todo mundo, quem não conhece o ambiente de estúdio, ou só toca ao vivo, ou assim, não tem realmente essa proximidade com o ambiente, o estúdio ele te faz um músico melhor. Exato. Porque ele te faz tocar melhor, porque você se ouve de verdade. Ele te faz ouvir melhor, porque você ouve de uma forma diferente. Quando você está tocando ao vivo, você está pensando em tocar e se ouvir. São 2 informações. Quando eu me tornei um músico de estúdio, comecei a trabalhar com os produtores, eu achei terrível, porque eu falei, cara, eu toco assim, tipo... Eu comecei a me achar um músico ruim, sabe? E na realidade, isso vai subindo a sua cobrança de qualidade. O sarrafo, né? E você se torna um músico melhor, tecnicamente, em termos de timbre, em termos de musicalidade e em termos de realmente fazer parte do ensemble musical de uma forma muito mais profissional. Porque você precisa tocar o que tem que tocar, você precisa responder ao anseio do produtor e você acaba virando um produtor naturalmente, porque você tá com aquelas informações, você pegou tudo aquilo dos caras que você trabalhou e de repente você fala assim, não, agora eu tô ouvindo uma coisa de fora. Quantas coisas eu produzi que eu chamei guitarristas para fazer? Que eu falei, não, eu não quero, ora porque eu acho que eu não tenho a competência, eu não sou a melhor pessoa para fazer, que isso é uma atitude de produtor musical. Eu sou guitarrista, deixa que eu faço. Não, se eu tenho um cara melhor e pode fazer, eu vou botar o cara porque eu quero o resultado final melhor. Você começa a enxergar no estúdio, na produção, um universo muito maior do que o do instrumentista, né? Total. Então, acho que isso é uma coisa que a galera que quer trabalhar com música no estúdio precisa sacar, né? Porque você precisa tirar aquele seu egotrip de instrumentista e realmente a egotrip vira a música inteira, tudo, né? Você vai tocar, você vai aprender... Antes, até fazendo um disclaimer muito importante, né? Uma coisa não anula a outra, né? Tem a máxima às vezes o cara que é muito bom ao vivo peca no estúdio e o cara que é muito bom do estúdio não rende ao vivo. Né? O ideal é você ter as duas, né,
Não importa o caminho que você começou. Se você começou Sim. bem ao vivo, tem como você se Sim. adaptar e vice-versa. Eu acho que a grande dica do estúdio é você perceber que, assim, o mundo do estúdio vai te fazer você tocar mais organizado. As suas ideias precisam ser muito mais claras, muito mais dentro de um lugar. E certas coisas, ideias que você pode ir jogando no ao vivo, que no meio daquele contexto todo funciona, Sim. dá esse bug na hora que você vai ouvir gravado e fala, cara, tá completamente desconexo, eu não tô tocando junto com a... Né? São coisas que são normais, Sim, assim, de sim. acontecer, né? E é bem isso que você falou mesmo. Você começa a virar um arranjador-produtor, porque o trabalho de estúdio é justamente você fazer as coisas soarem Exatamente. orquestradas, né? Exatamente. Que é o que muitas vezes a gente, na parte numa gig, assim, é um pouco... É um pouco mais perdoável, né? Sim. Essa falta de organização, você compensa na energia, na pressão e outro e clima, no né? contexto. Exatamente. E aquela história, né? Você tocar gravando é muito diferente de você fazer um show. Exato. Por mais que você tente tocar, eu sempre tentei tocar, especialmente depois do momento que a gente começou a usar a In-Ear, ter a sensação que eu tô no estúdio tocando com a banda. Mas eu saco também que você vai gravar um DVD, é uma coisa, né? Você vai fazer um show normal, você toca um pouco mais tranquilo. É que você sabe que não vai estar eternizado pra sempre. Exatamente. E você vai ter que lidar pra sempre com aquele momento ali, resultado, cara. Tipo assim, o seu filho vai ouvir isso no futuro, seu neto, ele vai querer ver essa sua gravação, né? E você foi pra esse lado todo do estúdio. E eu acho muito interessante, assim, porque vendo você tocar, seja guitarra, seja baixo, ouvindo as coisas que você faz hoje, né? Que são os seus arranjos, as suas entregas musicais e artísticas dentro do trabalho que a gente já vai falar em breve que você faz hoje, eu vejo que é tudo muito no lugar mesmo, dentro da estética sonora que é proposta. E me chamou a atenção e eu te chamei para tocar comigo baixo, porque eu vi você tocando numa propaganda com o Precision, Sim. aquele seu custom shop com a corda lisa. E eu achei muito, assim, tipo assim, eu parei, primeiro que Precision é o baixo que eu mais gosto, segundo que eu vi você tocando uma onda super swingada, super minimalista, assim, e super dentro da onda, e eu vi o quão baixista você é, né? E aí eu tive tava o Shima no dia a tocar comigo, não podia tocar, e eu vi você no mesmo dia tocando baixo. Aí eu falei, pô, falei com a Fernanda, falei, Fê, acho que eu vou chamar uma dupla pra tocar baixo. Ela não é guitarrista? Eu falei, mas olha aqui, eu mostrei o baixo, ela, pô, tipo... E aí você... eu vi você tocando e justamente imbuído de tudo isso que você está falando, dentro da proposta, da onda, porque você faz coisas muito diversas, assim, em termos de estética sonora e de estilo, né? E uma hora eu vi você tocando um baixo com corda lisa, super Motown, e de repente eu vi você tocando com Fodera, super moderno. Eu falei assim, não, o cara é baixista mesmo, sacou? Tipo... Mas continua. Não, e eu acho que eu tentava... E isso foi sempre o que me atraiu na produção, assim, né? Essa coisa camaleônica de realmente encarnar uma onda. É muito bom, né? Eu gosto particularmente. Eu sei que o normal as pessoas terem pavor disso, né? E tem muito músico que eu acho incrível, assim. É o cara que realmente tá buscando... Pô, eu tô buscando o meu som, sabe? Eu quero ser... Gostem ou não, sabe? O Mike Stern vai tocar um dó. Você sabe que é ele. O Jeff Beck, você sabe que é ele. Os caras que chegaram nesse som, assim, né? E, cara, eu acho incrível, mas assim... Eu gosto justamente... Não, é muito interessante. E é O meu instigante, caminho, né? meu caminho é o contrário. Eu gosto eu gosto dessa loucura de, putz, e por isso que eu sempre cultivei essa fantasia do mundo da publicidade. Sim. Que é algo que acho que é onde a gente vai chegar, né? Onde culminou todo esse tempo, mas já desde da produção ali, eu acho que o que eu tava curtindo é isso, porque eu não deu tempo de eu ser um produtor que criasse uma marca, né? Porque tem produtor que você já sabe qual que é a marca do cara, né? Tipo, qual que é o estilo dele. Puta, vamos chamar tal produtor porque ele é o cara do Porque tal ele som. vai naquela onda ali, né? Puta, ou ele é o cara do eletrônico. Puta, tal produtor é o cara do rock, tal produtor. Eu nem cheguei a ser esse cara porque eu não tava selecionando nada, assim. Eu tava num momento que falei, cara, primeiro eu preciso construir meu patrimônio e naturalmente eu acho que vai acontecer, né? E não deu tempo.
enquanto eu tava nesse plano, foram acontecendo e de uma maneira negativa, né? Foram acontecendo que as gravadoras, né, ali, isso eu tô falando do final dos anos 90, todas as gravadoras, as grandes fecharam, as independentes fecharam, os escritórios artísticos, né, estavam fechando, estava tudo se reinventando e o modelo de negócio para um produtor naquele momento ali ficou numa corda bamba ali, né? Eu falei, puta, caramba, eu agora estou investindo nisso, assim, e nesse momento, assim, financeiramente é uma coisa bem desafiadora, porque eu não sei para onde, né, o que vai acontecer, porque o formato que as pessoas, todo mundo queria gravar, né? Cada CD que eu produzia, puta, aparecia 3, 4 contatos através daquele lá de, puta, meu, vamos conversar, vamos fazer reunião para gravar, etc. Então, assim, tinha uma possibilidade de continuar, mas a forma de remuneração estava atrelada a você virar sócio dos shows, né, ganhar uma porcentagem, etc, que era uma coisa que para mim ia ser um pouco, acho que eu não tinha o perfil de auditar show dos outros, assim, seria uma coisa completamente no controle. Então eu falei, cara, talvez não seja um modelo mais sustentável, né? E eu dentro de mim com essa coisa, assim, né, as poucas vezes que eu tive a oportunidade de fazer trilha para publicidade, eram coisas mais pontuais, que não eram de grandes anunciantes, sim, né? E aí eu sempre até brinquei com você, né? Eu falei, cara, como é que seria fazer? Imagina fazer isso que, puta, eu tô adorando, mas, meu, Champions League, assim, sim, né, cara? Fazer com, puta, para as grandes agências, as grandes marcas. Mas era uma coisa impossível mesmo. Era como eu falar de, puta, que legal, eu gosto de jogar futebol, mas, puta, como é que será jogar com o Messi, né? Com essas coisas, né? Então, mas, cara, naquele momento ali que eu já não tava com muito a perder, né? Eu falei, cara, eu vou abrir uma produtora, né? Porque sempre tinha aquele dito popular que, cara, publicidade é uma coisa que é uma máfia, ela, puta, é coisa dos caras que tomam uísque no iate na Riviera Francesa para fechar negócio. Bicho, uma visão meio anos 80 da publicidade, sim, que já não era muito assim, mas que ainda ficava ecoando. Eu falei, cara, isso não é pra mim. Eu não tinha esse nível de contato. Será e publicidade. Que fura essa bolha, né? Será que eu furo essa bolha? Eu não sabia nem onde estava a bolha, para começo de conversa, assim. Mas eu falei, cara, vou abrir a produtora, pelo menos vou lançar esse selo nessa ideia. E aí foi muito aquele trabalho de, cara, ir pra internet e ficar pesquisando quem são as produtoras, com quem que faz, meu, caderninho, nome de agência, não sei o que, sabe, pra mapear, pra eu entender um pouco. Você é um cara muito organizado, né? Eu tento. Sou menos do que eu gostaria, cara, mas Você tem uma linha, né, de raciocínio que você segue quando você quer fazer. E eu acho que eu sou muito visual também, eu preciso desenhar, sabe, literalmente, vou desenhar pra você entender. Pô, desenha, por favor, que eu vou entender desenhando. Sim. Então, eu meio que fui organizando uma piano e falei, cara, eu vou começar a fazer. E aí, bicho, começou a rolar, começou a dar certo. Uma agência que já era top 50, mas estava ali pro meio, começou a fazer um jobzinho, começou a fazer outra, começou a rolar. E você fazia tudo, né? Você fazia tudo, 100%. Eu era o financeiro, eu era o produtor musical, o arranjador, o músico, cantava e assoviava, financeiro, dava nota fiscal, ia no banco. Ia na reunião. Cara, eu que fazia tudo. Literalmente sozinho mesmo. Um M Show não era nem por ego, é porque não tinha mesmo. Era o que você tinha. Era o que precisava, só você, né? Só eu. E é o que eu podia contar. Mas essas experiências foram ótimas, porque eu também já fui entendendo um pouco, cara, o que é um RTV. Tá, o diretor de criação é o que manda mais do... Eu já fui entendendo quais são as peças desse tabuleiro, aos poucos, dando cabeçada, mandando e-mail errado, mandando, tipo, o contato que eu tinha que estar fazendo com o RTV, eu estava fazendo com o mídia da agência, que, meu, mídia não tem nada a ver com parte de produção. Então, assim, alguns erros que eu fui fazendo no começo, assim, foram servindo para eu ir mapeando e acontecendo, né? Cara, e pulando um pouquinho, assim, poucos anos, já rolou uma sociedade com um amigo meu, super por acaso, e ele já era um pouquinho da área publicitária também, ainda também não estava no grande Olimpo da publicidade também, mas eu acho que juntos ali a gente foi um pouco batendo a cabeça, se entendendo e começou a rolar. E aí saiu a Bongo, né? Produções sonoras. E fiquei ali por uns 4 anos e super rolou, assim, sabe? De uma forma legal. Financeiramente foi dando resultado, era o que esperava mesmo. Mas dentro daquele formato eu comecei a sentir que, putz, eu acho que eu preciso
já deu para entender o que é isso daqui, eu acho que eu quero ter as minhas ideias, o meu tipo de trabalho, o que eu quero vender, o tipo de estética que eu quero, tanto sonora quanto de processo, e como ia ser um pouco difícil de implementar tudo isso com sócios, etc e tal, ali dezembro de 2014, ele falei, cara, eu vou sair de novo, vou dar um shift, vou para minha carreira solo, boutique, e aí, janeiro de 2015, nasce a Heft. Que é o meu... que é a minha... Eu não sei onde começa a Heft e onde termina a Edu. Tipo assim, É um filho, né? É o meu filho, assim, né, cara? E aí começou a minha trajetória dentro da publicidade e nos primeiros anos ali já começou a rolar os primeiros jobs com grandes players, com agências grandes. E no ano seguinte já rolou o primeiro Grand Prix em Cannes, com um projeto internacional da Unicef, que, puta, aí já rolou grandes holofotes, assim, super importantes, Abriu, né, pro grande... Abriu curiosidade, né, das pessoas, assim, cara, mercado. Quem é essa Heft, de onde apareceu, quem que é esse cara, de que produtora você veio, você trabalhou onde antes, não sei o quê. Eu falei, mesmo, né, e, cara, não trabalhei em nada, mas estou aqui, né, e fazendo, meu processo é esse, meu material é esse. Botando a cara mesmo. Botando né? a cara. E me fala uma coisa, uma curiosidade minha, assim, como é que esse tipo de premiação rola? Porque a gente sabe que no Grammy você manda, existem as pessoas que fazem parte da bancada e aí vocês escolhem os artistas. Você ganhou esse prêmio, foi descoberto a parada, você mandou para algum lugar, isso é uma coisa interessante. É uma coisa muito interessante, ó, abrindo como é que rola isso. Normalmente quem escreve os prêmios nas premiações são as agências, né? Entendi. Elas são, você pode escrever direto, se você quiser, mas normalmente a agência, inclusive nas categorias de música e de áudio, né? Sempre, no meu caso, sempre foram as próprias agências que escreveram. Eu mesmo nunca escrevi. Eu, assim, fui convidado por eles acreditarem que o job tinha potencial, né? etc. Né? Mas o projeto, o projeto, assim, a gente entra como um time, né? É agência, produtora de áudio, produtora de imagem, né? É sempre essa pirâmide, esse triângulo que é o que faz um job acontecer. E claro, uma marca, né, que tá confiando, né, tá confiando nesse núcleo de criação e produção para executar o que é incrível para a marca dela, né? Demais isso, né? Porque assim, uma premiação ela realmente traz esse nível de importância do pessoal falar assim, um músico ganhar um Grammy, um arranjador, um técnico, quando ele é indicado pro Grammy, a coisa já ganha uma outra história no seu currículo, né? Sim, sim. E no caso, eu fiquei impressionado, e a gente estava falando assim, eu comecei a contar e eu fui perdendo a conta de quantos leões de Cannes você ganhou, né? Quantos foram exatamente? Foram, até o momento, 59. 59? Sendo 4 Grand Prix, né, que é o prêmio máximo, né? Nossa. E eu acho que, se não me engano, 8 ouros, né, que são as premiações maiores, assim. Que barato. Então tá envolvido nesse tipo de projeto, né, e ter cuidado da parte, né, e algum desses projetos foram super, a parte criativa era toda ligada ao áudio, né? Sim. Que como foi o caso do Frequência Bex, né, que foi manipulação de frequências, que muda a percepção do paladar, né? Você entra numa loucura, assim, que, puta, eu acho, cara, fascinante, assim. É um sound design misturado com produção musical, com audiovisual, com... eu trabalho com TV, a gente tem a coisa de abertura, são coisas diferentes, né? Mas assim, é muito interessante você criar a situação musical toda a partir de uma coisa que você está vendo e depois aquilo não conseguir mais... uma coisa não funciona desligada da outra, né? Assim, aquilo ali só funciona junto, é uma coisa feita totalmente relacionada a outra. Áudio, vídeo, imagem, conceito, isso é muito, muito artístico e é uma composição complexa, não é só a música, né? Isso que eu ia falar. Música é muito importante, com certeza, mas, cara, é só uma pequena parte, né? Eu acho que todo o repertório, bagagem de música, tudo aquilo da estante, dos discos, tudo isso ajudou muito, assim. Mas, cara, o tanto de filme, o tanto de outras propagandas, o tanto de prestar atenção em propaganda, curta-metragens, teatros, discussões, conversas, viagens, principalmente. Tudo isso é o que molda você ter um repertório pessoal para, na hora que pintar um briefing, uma coisa, às vezes você não sabe de onde vem a sacada ou a estética, né? Que você propôs uma estética certa para aquilo. E
os trabalhos que eu mais gosto são realmente aqueles que tudo tá misturado ali. Você não sabe onde começa o sound effects e onde começa a música. a música. Tá tudo anda muito junto, sabe? A locução anda tudo muito harmonioso. É uma composição de várias frentes, né? Porque você tá trabalhando com... Né? E você tá trabalhando com... Muitas vezes é com a atuação, né? De um locutor ou da voz de um ator. Então, tudo isso... Às vezes o cara que é muito bitolado na música, isso e acaba virando um clichê, infelizmente, assim, né? De muita... A gente até já conversou sobre isso, assim, do cara que é muito incrível na música. O cara é um músico, mas na publicidade não rende o tanto quanto deveria, justamente por não ter essa parte. Já outras pessoas que, cara, são músicos super limitados, mas essa outra parte super compensa, cara. São criativos. O cara é criativo, conceito, ele sabe, puta, manja da estética, ele manja do mood, sabe ajudar. Pra usar. Exatamente. Se ajudar, através do som, a potencializar aquela narrativa daquele filme ou daquele spot, ou, né? Você fazer um desenho de som ali que acontece. E muitas vezes, cara, última coisa que eu tô pensando bicho, em campo harmônico, Lógico, né? São sensações, né? Em modos, e não sei o que, tipo, cara, é sensação, é barulho. Sim. E que tá... O Kiko foi o primeiro convidado do podcast, e ele fala que ele fala, eu não penso, assim, eu não tenho conhecimento teórico e tal, eu escuto aquilo, eu fecho o olho e eu tento compor uma melodia, eu quero ter sensações, eu quero que venha do meu coração. Ele fala isso com tanta verdade, e aí todo mundo fica emocionado de ouvir, porque assim, existe toda a parte do estudo que a gente estudou a vida inteira, mas quando você não pega todas essas informações que os autodidatas, eles captam de uma forma diferente, né, eles vão estudando tanto quanto as pessoas que estudaram de forma mais formal, né, mais metódica. Mas assim, você conseguir fazer essa sensibilidade aflorar com naturalidade, com propósito, não é uma questão de quantidade de informação que você tem em termos técnicos, e sim de sensibilidade, de visão artística, de compor, de pintar um quadro. Eu falo muito isso, que a música, quando você pinta um quadro e você tem imagem, você está pintando uma situação. E eu tenho uma pergunta. Devem existir situações diferentes. Ora você recebe um briefing, olha, a gente quer, pode ser, se você tem uma agência que tem alguém ligado em música, ele vai te dar uma referência mais musical, né? Ah, eu gosto muito dessa referência aqui, dessa propaganda, patati patatá, eu quero um som meio, sei lá, Hans Zimmer, sabe? Tipo assim, dá uma referência mais... Mas também chegam situações onde não te falam nada, falam assim, ó, faz sozinho. Propõe, sim, super. Acontecem as duas coisas. Rola um pouco acontece as duas coisas. Cada vez menos a parte da própria criação vir com referências, assim, né? Eu acho que cada vez mais eles confiam na gente como, cara, a referência vai vir de vocês, né? O cara ele pode falar mais a sensação, que é o que eu mais gosto de ouvir, às vezes, é mais sobre o desafio dessa campanha, né? O que ela precisa passar, e é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, cara. Quando a pessoa terminar de ver esse filme, o que ela precisa sentir? Qual que é ela vai ter qual que é a reflexão, qual que é a mensagem? Isso eu acho que ajuda às vezes mais do que vir com uma música, porque às vezes acontece assim, claro que tem criativos que são super musicais, mas às vezes a pessoa ela tá te mandando uma referência que é mais uma música que ela gosta de ouvir no Spotify dela, do que necessariamente uma música que tem a ver para a campanha. E aí isso pode gerar um problema, cara, assim, na frente conceitual, né? Porque ainda tem essa, né? Assim, pegando uma carona no que o tio Kiko, nosso tio Kiko, nosso herói. Você é o cara, tio Kiko. Não, sério, você é o cara. Pegando carona um pouco no que ele falou dessa coisa de sentimento, cara, a gente tem que achar esse sentimento, tem que achar essa voz, tem que olhar pro coração, mas com prazo, com cobrança, com mil coisas acontecendo e sabendo que vão ter vários caciques, muitas vezes. Pouco coerentes, né, com a situação artística. Né? Não, e muitas vezes cada um das frentes que manda, né, porque eu preciso passar por vários layers, né, primeiro eu preciso agradar o diretor do filme, né, o que é o diretor de cena, ele tem que estar confortável com o que a gente está propondo pro filme dele. Ele estando confortável, depois a gente precisa passar para a criação. Muitas vezes na criação, às vezes
tem situações onde está bem claro a hierarquia, né, das ideias, né? Podem ter uma discordância, mas sempre é uma pessoa ali que vai ter uma decisão final, e às vezes não. Isso daí já é um desafio. E depois eu tenho um cliente ainda, que muitas vezes também a gente está falando ali de um departamento de marketing com 6, 7 pessoas. Cada um com a sua visão. Né? Cada um com a sua visão, cara. E aí você vai discutir, não, sua visão é melhor, a sua é pior. Não, porque, tipo, às vezes a sua visão pode combinar mais com a minha, mas não quer dizer que é melhor, ou sei lá, né? Cada um tem a sua percepção do que tá acontecendo, a gente tem que além de respeitar isso, tentar fazer aquele trabalho que eu tenho certeza que você faz muito na televisão, que é, cara, de pegar na mão e, puta, vamos conversar, vamos organizar então aqui, vamos entender qual que é o ponto que você acha, né? A gente tem todo esse trabalho, que aí a gente já não tá falando de música, é em prol da música, né? Mas é um trabalho ali de produtor no sentido de fazer as coisas acontecerem lidando com seres humanos. Sim, né? É um gerente de clima, né? Famoso gerente de clima, bicho. É basicamente isso. Porque é muito difícil você trabalhar, primeiro, com muitas pessoas. A gente teve, falando de forma muito simplória, porque todo mundo teve banda, sabe como é que é difícil você chegar num acordo. Um quer uma coisa, outro quer outra, eles brigam marcar no um estúdio. ensaio. Pra marcar um ensaio. Agora você imagina levar isso para o mundo corporativo, cheio de pessoas importantíssimas, envolvendo orçamentos astronômicos, expectativas... Às vezes bilionários. E expectativa de que aquilo ali vai ajudar a ter um resultado de venda, entre aspas, daquele produto da forma que se espera. Então, é uma coisa realmente muito, muito misteriosa. Eu acho muito interessante porque é um pouco de cinema, é um pouco de produção de disco, é um pouco de relacionamento entre pessoas, é um pouco você aprender a engolir o sapo e saber quem é que manda. É um pouco de teatro também, cara. Direção de... de teatro muito, você tirar né? fazer um cantor interpretar uma coisa que ele nunca... tem tudo, cara. É uma loucura. E também a coisa de você fazer as pessoas se sentirem à vontade e até às vezes fazer as pessoas que mandam acharem que estão mandando de fato, porque elas não entendem do que você está fazendo e você precisa convencê-las de que você sabe o que você está fazendo e que ela precisa comprar a tua onda. Exato. Quantas vezes você precisa convencer o cara dentro da ideia dele que aquela sua ideia é melhor ou que aquela ideia dele ela não vai... Não é tão coerente pro resultado que ele... Exatamente, né? Que ele precisa atingir, né? É muita coisa, né? É muita coisa, cara. É uma engrenagem muito, muito complexa. Mas eu acho que isso é uma coisa... E por isso, obviamente, além de ser seu meu amigo, eu te trouxe para falar porque eu acho que o mundo da propaganda, da publicidade, do marketing é uma coisa tão importante, tão universal e tão complexa. O meu filho tá querendo migrar para o marketing, para a publicidade e tal. E, assim, hoje, nada no mundo não precisa de publicidade. Exato. Tudo precisa ser mostrado da melhor forma, bem produzido. Então, assim... Gerar desejo, né? Gerar valor e desejo, né? A propaganda, exatamente. Mesmo com pandemia, mesmo com qualquer coisa, não para. Entendendo a dor de quem precisa daquilo e você... e assim, a gente, óbvio que existe um interesse comercial, financeiro, mas existe uma solução ali. Você quer dar uma solução para uma situação específica e a propaganda, ela elucida isso de uma forma, como é que eu vou dizer, profissional, assim, universal, né? Eu assim, passei a prestar muito mais atenção nas propagandas depois que eu passei a trabalhar na TV. E aí, convivendo com o pessoal do financeiro, o pessoal do marketing, vendo as propagandas, vendo a forma que eles fazem as coisas, participando às vezes de reuniões ali da minha situação, onde vão ter propostas comerciais de coisas, e assim, entender como é que os meus diretores eles enxergam aquela situação, é uma coisa muito, muito interessante, muito complexa e muito... uma engrenagem muito interessante de você, como eu falo, instigante. Você fala assim, cara, que legal, tipo assim, sabe? Eu acho que você, e eu sinto isso em você, né? Não só nos resultados que eu vejo das coisas que você... Eu já tô começando a identificar um pouco, assim, das coisas que você posta, já tem cara da Heft, sabe? Isso é muito legal, as pessoas comentam isso, eu fico muito lisonjeado, cara. Não, eu lembro que, assim, depois eu fui descobrir, mas era uma propaganda, não lembro se era da Peugeot, que eu ouvi, eu falei assim, cara, isso aí tem uma sonoridade que eu conheço, porque
Da mesma forma que o guitarrista vai ganhando a sua identidade, Sim, você vai ganhando a sua identidade dentro da sua produção, do seu arranjo total. e do seu resultado. E assim, é muito legal de ver. A minha vinda para São Paulo foi muito instigante nesse sentido, porque eu mergulhei num mundo muito diferente do mundo musical que eu vivia, né? Uhum. E assim, essa coisa da publicidade, de conhecer essas pessoas, de trabalhar na televisão, de ver como as pessoas. Parece que abriu um portal um pouco diferente, sabe? É. De uma linguagem muito diferente. E isso, assim, eu acho que você é o cara que eu conheci no meio da propaganda, que a gente tem uma afinidade musical de guitarrista e tal, aquela coisa toda. Sim. E que eu acho, que eu vejo os trabalhos que eu acho mais legais, assim. Não tô Pô, puxando o saco. obrigado, cara. Não tô puxando o saco, porque lógico que eu gosto do que você faz, Obrigado. mas realmente é muito. E a Fernanda, minha esposa, que é locutora Exato. publicitária, ela abriu um pouco o meu olho para isso. Ela falou, ela que frequenta esse meio, faz muita propaganda, faz muita coisa, ela começou a me falar isso. Ela falou, cara, se você um dia que você começar a trabalhar com publicidade, você vai surtar, você vai curtir, porque é arranjo, é o que você fazia para outras coisas, só que adaptado para uma outra situação. Total. É muito, muito legal esse universo, mas é muito complexo. É muito bom você vir falar, porque imagina quantas pessoas aqui não estão interessadas em ingressar Super. no mercado como esse, seja como arranjador, seja como uma pessoa que vai trabalhar na copy, sabe? Uma pessoa que vai realmente trabalhar em outras áreas da publicidade, mas é muito interessante ver e entender essa sua experiência tão complexa que veio de você fazer isso tudo sozinho até você conseguir montar uma equipe que te abrace e que te permita fazer o que você gosta mais de uma forma realmente da forma que você quer. Não, isso é uma coisa muito gratificante também, né? Formar a equipe, né? A Heft começou com essa ideia justamente, puta, eu vou me manter one man show até onde dá, assim, no ano seguinte já não tava dando mais, e eu já fui delegando e agregando talentos, assim, né? E, putz, eu estou com uma equipe de 16 pessoas entre finalizadores, produtores, né? Super produtores, assim, time de produção executiva incrível também, de coordenação. Então é uma galera, um time muito. É muito gratificante você ver tudo isso, né? E ainda mais porque assim, já não teria a menor condição de fazer nada sozinho e você se colocar numa posição de maestro. Sim. Né? De uma orquestra de talentos ali, né? Onde eu tô dando a minha direção musical, né? Ainda colocando a mão na massa, mas ainda também deixando muito, já cada vez mais, deixando a galera brilhar também. Eu acho que todo mundo internalizando, entendendo essa nossa estética, né? Que é muito louco, né? Porque apesar da gente, né? Só em São Paulo são 70 produtoras de áudio, Sim, né? sim. E a gente sempre tá fazendo desafios de cada hora tendo que interpretar, puta, um dia é eletrônico X, do outro dia é orquestral, do outro dia é rock. Então, a gente acabar tendo uma cara onde as pessoas viram pra gente e reconhecem, puta, esse trabalho é da Heft, né? Então, Demais isso, né? isso é super gratificante e esse resultado, assim, né? Dessa... apesar de você crescer, etc., o DNA, ele sempre tá impresso ali, né? E a gente conversou muito esses dias e a galera tem que entender também que uma história de sucesso, ela tem as suas responsabilidades, a sua parte boa e a sua parte ruim, né? Assim, o estresse, ele é proporcional ao tamanho que as coisas chegam, né? Então, a gente fala muito disso, né? A responsabilidade, a entrega e o quanto você se compromete com aquilo e o quanto você sofre Exato. com aquilo e com a parte ruim. Às vezes nem é ruim, mas é uma parte necessária que você tem que operar porque faz parte do negócio como um todo. Você não é só mais o cara que faz o arranjo, você é o cara que pensa na árvore inteira, né? É que envolve muita confiança, né? Assim, a partir do momento que uma marca tá confiando num projeto tão grande, né? Através da agência, né? Tem toda essa cadeia dependendo de você. E a gente da produtora de áudio, a gente tá na ponta final aqui, né? Para as coisas acontecerem assim. A gente tem que entender, e isso é uma dica super importante para quem tá pensando assim, né? Ó, fala para aquela câmera. Vou falar para vocês fala assim. Para quem quer trabalhar. Porque não esquecer que, tipo, after all, a gente tá falando, é um escritório como qualquer outro que precisa entregar performance, tem que entregar resultado e não pode pisar na bola, bicho. Isso não existe perder prazo, não existe, isso é completamente fora de... Você não chegar num briefing, você não... Isso é a receita para
é muito difícil entrar no mercado, realmente. Depois que você entra, se você trabalhar, você vai se manter. Mas, cara, se demole, algumas coisas podem acontecer. Você pode ter burnout, né? Então, primeira dica, cuide bem da parte mental, tente, né? No meu caso, assim, né? Eu tenho o luxo pô, eu gosto de bicicleta, tenho minha família, tenho meu filho, tem as guitarras, os amplificadores que eu gosto aqui de ficar mexendo aqui, né? É muito importante ter esse lado também, né? De você saber equilibrar bem as coisas. Mas, assim, tem que lembrar, cara, que por trás de toda a arte, puta, eu vou pirar nesse timbre, vou ficar aqui no synth, aqui achando aqui o cremosidade certa aqui no pedalzinho e tal, não sei o quê. Tudo isso, cara, tem prazo, tem entrega, tem responsabilidade. Então, é você saber tratar como arte, mas sempre com a consciência de que existe uma missão maior e essa missão não pode esperar você, né, por muito tempo e você também não pode ser uma pessoa que espana com dificuldades e quando tudo não tá saindo tão liso quanto você imagina na parte de processo e das aprovações, etc. Né? E essa liberdade, na realidade, todo mundo está em busca de um lugar perfeito, né? E, não, quando eu chegar nesse ponto, por mais que a gente planeje, né? O mito do fazer o que é viva do fazer o que gosta. Né? E você vai deixar de fazer o que gosta, né? Exatamente. Você vai fazer outra coisa, porque o que você gosta, você vai deixar de gostar. Mas eu digo assim, criar aquele lugar perfeito que eu quero chegar, e quando você chega naquele lugar, aquele lugar perfeito, você já está pensando em outra coisa. Sim. Eu falo isso muito com as pessoas, eu curto o processo. O resultado é muito bom. Sendo ele bom ou sendo ruim, porque às vezes o resultado é ruim e você aprende, na próxima você faz dar certo. Mas o processo é muito legal. O aprendizado, depois que você conclui aquilo, por mais que o resultado seja bom, a lembrança do processo, do quanto você ralou para chegar ali, é muito... É recompensador você falar, cara, eu ralei e eu consegui essa parada. E depois que aquilo ali você conseguiu, tem todos os louros, mas aquilo ali vai passar. E aí você já vai estar numa outra missão. Então, eu acho que a grande agonia, a grande dificuldade das pessoas é realmente entender que o processo é o legal. O destino, cara, vai chegar uma hora e você vai falar, ih, cara, mas agora eu não quero mais isso aqui. Você era road que virou guitarrista, que você jogou basquete, publicidade, produtor de artista, você fez um 360 ali no mercado musical e você achou um lugar que você se encontrou, né? Exato. Eu acho que essa busca, especialmente para os artistas que somos, e cuidando nessa coisa da nossa sensibilidade, saúde mental, física, que é uma coisa muito legal para a gente sempre falar para a galera, assim. E eu tenho, assim, uma pergunta. Eu sei que você tem horário. Não. Eu sei que a nossa cantora Claudinha, ela tem um show hoje, ele é o hold dela, né? Basicamente. Ele tem Na verdade, eu sou babysitter. Babysitter. Que eu vou ter que cuidar do... Hold, músico, sideman, porque você faz tudo que precisar. Ela é a rainha da parada. Bom, enfim, a Claudinha tem um super show hoje. Que, aliás, a Claudinha está convidadíssima. Você acha que ela vem? Vem. Poxa, imagina, ela claro que vem. Convite, claro que vem. Trazemos até o Tom aqui também. Então, a gente faz um música em família, Música né? em família. Mas, eu quero, assim, você deu esse conselho pra galera em relação à questão do mercado. Agora, a pergunta que eu tenho, na realidade, é uma coisa que eu queria que você colocasse pra galera, assim, manter esse primeiro amor pela música que eu sinto que você tem. Você falou dos amplificadores, das guitarras, do synth no lugar e tal, aquela coisa toda, mas a minha pergunta é como você falaria pra galera, assim, o que é importante e o grande paralelo entre você manter esse grande amor pela música, que é continuar fazendo o que você gosta, e se manter coerente, profissional. Qual seria para você o equilíbrio perfeito entre o primeiro amor pela música, por tudo, e esse equilíbrio profissional que a gente precisa ter, especialmente perto dos 50 que a gente tá, né? Eu até precisaria me analisar mais para saber exatamente o porquê, mas é uma coisa que eu já conversei com a Clau, né, com minha esposa, que é uma coisa que ela tem também, a gente sente que a gente tem em comum, que é o prazer por trabalhar também, ao mesmo tempo. É um prazer de ver, construir algo e ver o resultado de um trabalho, realizar alguma coisa de uma forma bem feita, dar uma entrega, né? E a Clau
putz, ela super tem isso também, né? Ela é muito pró, né? Ela é muito pró, né? Ela é muito Modéstia à pró. parte, não fazendo propaganda assim, gratuita, mas é porque ela merece mesmo, né? Ela é uma pessoa que sempre que ela vai fazer algum trabalho, putz, ela sempre causa uma impressão legal, sempre chamam de novo, sabe? Ela sempre, Sim. ela vive desse flow também, né? E é uma coisa que eu acho que eu naturalmente tenho também, e isso um pouco que me alimenta também, né? Eu acho que é procurar muitas vezes o prazer nesse processo e assim, sempre ter essa consciência da questão de que, cara, dificuldades vão ter, mesmo se eu fosse um cara hippie maluco que quero viver de arte e plantas tal, vai ter dia que não vai chover e aquela planta também... Não vai deixar de E eu nascer vou ter quando. que lidar com alguma imprevisibilidade, assim, estresse na vida sempre vai acontecer, né? Por mais, como é que se diz, anticapitalista você queira viver, sabe? Sabe? Eu quero viver com a ausência de problema. Cara, problema sempre vai existir, você não vai vir da onde, é a ótica como você enxerga isso, né? Papo meio motivacional, meio de Não, coach, não, mas... não. Eu acho que é a né? real, Eu né? não tô vendendo nenhum curso, não tô vendendo nenhum nada disso, mas cara, é a real, né? É o prisma que a gente olha as coisas, né? Eu acho que é o que faz manter a gente são e equilibrado, né? Sim. E vão ter, cara, sabendo que vai ter momentos que eu vou ter vontade de desligar o telefone na cara, mas não vou. Isso, Entendeu? respirar fundo. Vou respirar fundo, saber que eu vou ficar nervoso e que isso vai passar, né? Então, e o muito importante é isso, cara. Eu acho que a paixão pela música vai ter fases também que eu vou estar menos, vou tocar menos, Sim. né? Vou ter, e você passou por isso também. Eu já passei inúmeras vezes. E são ciclos, cara. Né? O que a gente não pode Respeitar deixar os ciclos, né? respeitar os ciclos, mas sempre de olho na saúde, né, cara? Que eu acho que é o mais importante, é o desafio não só da gente que tá nessa área, mas de qualquer ser humano nos dias de hoje, cara. O equilíbrio é uma coisa, né, que a gente tem que buscar dentro da nossa situação. O Exato. pessoal às vezes fala, não, pô, o artista tá rico, tá tranquilo, não tá preocupado. Mas assim, às vezes o cara não tem problema de dinheiro, mas ele tem um problema pessoal dele cara. e ele precisa lutar com aquilo. Cada um tem a sua batalha, Tem né? as suas esquinas, né? Depois que você entende que você não precisa calçar a sandália de ninguém, você precisa entender que É isso aí. que o teu chinelo é o que você tem que administrar, e você para de querer se comparar com as pessoas, com as situações, como eu queria ser isso, mas também eu ouvia tanto isso, até sobre mim, né? Falando assim, pô, cara, mas você também é muito fácil de lidar, e então por isso que você se dá bem, sabe? Eu falei, cara, mas é meio óbvio, né? Tipo, sabe, eu sou uma pessoa que tem uma forma de lidar com as coisas leve, Se então... ambientiza de uma forma natural, né? ajuda, sabe? Eu sinto que quando a gente pelo menos tenta, por mais difícil que as coisas estejam, a gente levar as coisas um passo de cada vez, viver um dia de cada vez, as coisas realmente vão acontecendo num flow mais natural, e você passa pelos perrengues e passa pelas coisas boas e se prepara durante aquele momento que tá tudo bem para um outro momento que vai ser difícil. Total. E a vida não teria graça também, né? Se fosse tudo muito linear, a vida Muito não é flat. linear. Não é nada flat, é tudo com dinâmicas, picos e vales, Exatamente. e dinâmica, e baixinho, aí Queremos ver o VU trabalhar. o VU chega, depois o VU tá lá embaixo. A gente tem que ter essa paciência, né? Exato. Especialmente se a gente quer trabalhar com música. Cara, eu só tenho... Você deu uma aula. Imagina, cara, pô, eu que... Como- É só pra retribuir um pouco, poxa, da aula que você sempre Imagina, dá, cara, em todos os sentidos, assim, meu. Eu tô muito feliz com a honrado, tua viu? presença, assim, e a ideia do podcast, ela, graças a Deus, isso é uma coisa que eu tenho noção, que a gente tá alcançando, assim, esse clarear das ideias das pessoas. Eu acho que a ideia do podcast sempre foi essa, baseado na experiência que eu tive e das pessoas que eu conheço que têm experiência. Eu acho que a gente poder colocar isso como um legado, entregar isso para as pessoas um pouco mais mastigado, é tão importante. Quanta gente não vai ouvir isso tudo que você falou e vai falar, pô, cara, é isso aí, eu quero... Às vezes a pessoa tá sem propósito, ela vai chegar e vai ouvir um corte nosso, um papo, e vai falar, pô, é isso aí que eu quero tentar. Então, eu acho que se a gente conseguir pelo menos uma pessoa, a gente tocar e a pessoa... Tá pago, entendeu? Todo esse nosso trabalho. Então, te agradeço. Você já tá Legal, convidado pô, para vir de novo. O próximo a gente vai falar só de guitarra, provavelmente, Lindo, né? pô. Porque... É uma cachaça boa, né? a A nossa gente já não gosta, né? cachaça. E assim, eu tenho a ideia também de trazer
outros convidados, assim, pessoas que estavam junto com a gente. Todo mundo que eu trago, a gente tem algum tipo de relacionamento, a gente já fez algum trabalho junto, então essa afinidade ela se torna nítida para as pessoas e isso é muito interessante. Então, te agradecer mais uma vez. Pô, obrigado, cara. Já está convidado para o próximo. Demorou. Claudinha está convidada, convidadíssima também. E é isso aí, cara. Vamos para cima. Agora a gente tem um show próximo, né? Depois, acabando o podcast, a gente vai combinar nosso ensaio. Aguardem. E aguardem. Teremos novos conteúdos. Aguardem. Oi. Eduzão, obrigado. Obrigado demais. Até já, cara. Até já. Foi demais. Obrigado. Galera, ó, vocês não podem esquecer de jeito nenhum que isso aqui quanto mais gente souber, quanto mais gente conhecer o trabalho do podcast, vai facilitar pra gente também fazer mais conteúdos como esse. Então, eu te peço que se inscreva no canal, compartilhe, comente, faça sua sugestão. Se você não gosta, bota porque não gostou, mas espalha pra galera, porque a gente está fazendo um trabalho com muita vontade e a gente quer que seja muito útil para as pessoas. Então é isso. Agradecendo também, não posso esquecer os meus patrocinadores maravilhosos, que são a Guitars and Gear, a Laney, a Warm Audio, a Music Maker, que são as marcas que fazem isso tudo aqui acontecer. Vocês estão vendo que a gente está cheio de Laney aqui, cheio de... Então, quero agradecer essas marcas e falar para vocês seguirem também as redes sociais das marcas, porque só tem coisa boa, a gente não trabalha com nada ruim nunca. E é isso aí, galera. Até o próximo Marins Music Cast. Tamo junto. Grande abraço.